Então, vamos lá. Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui realizando um evento, né, com assuntos bastante importantes. É um grande prazer hoje poder contar com tantas pessoas tão interessadas no assunto de alienação parental, e tenho certeza que esse webinar vai só nos enriquecer. Hoje nós temos a presença do Dr. Leonardo Greco, ele é primeiro juiz auxiliar de Santos, mestre em processo civil pela PUC de Campinas, mestre em ciências da saúde pela Unifesp, especialista em direito notarial e registro pela IPM, especialista em bioética pela USP, curso de extensão para membros do Poder Judiciário da Escola Judicial de Barcelona, Espanha. Doutor Leonardo, é um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada. A indicação foi da doutora Fernanda Las Casas, que já está presente no nosso webinar. Obrigada, doutora Fernanda. Hoje também contamos com o doutor Daniel de Ângeles, meu amigo querido, se formou comigo na Faculdade de Direito. O doutor Daniel é promotor de justiça da 2ª Vara de Família de Ribeirão Preto. A doutora Sandra Vilela, minha colega também lá da Comissão de São Paulo, da OAB de São Paulo, advogada especialista em Direito de Família. Obrigada, doutora Sandra, pelo apoio, pela parceria de sempre. E também hoje teremos como debatedora a doutora Jussara Banzato, queridíssima, também esteve já num evento que fizemos no ano passado. Ela é advogada da área de família e sucessões, conciliadora, mediadora, coordenadora da Oficina de Pais e Filhos na Universidade Metodista, conciliadora, mediadora do Sejusc de São Bernardo e vice-presidente da Comissão de Arbitragem, Conciliação e Mediação da UAB de São Bernardo. Muito obrigada, doutora. Conforme nós programamos, a gente quer que seja um evento bem tranquilo, um bate-papo, e cada um dos expositores falando sobre a opinião de cada um sobre cada um dos tópicos aqui que nós resolvemos abordar. Então, eu queria iniciar com a pergunta que eu acho que é mais corriqueira para nós advogados que atuamos nessa área. Como provar alienação parental? Né? A gente sabe aí da quantidade de processos que estão aí em andamento, e muitas vezes a gente não consegue fazer com que isso esteja bem demonstrado. Então, eu queria pedir para a doutora Sandra, como advogada, e né, nós advogados que pleiteamos, então, pedir para a doutora Sandra iniciar esse debate. E, doutora, queria que você colocasse a sua opinião para depois os demais expositores também colocarem a deles. Por gentileza, passo a palavra para você. Obrigada, Tânia. Eu agradeço pelo convite de estar participando desse evento. Eu acho que é importante nós trazermos aqui uma fala de advogado falando de questões práticas, porque o que eu percebo na prática, eu trabalho com direito de família, e como eu ajudei a fazer a lei, eu acho que os meus processos de alienação parental já devem ter uns 18 anos, então eu tenho muito processo de alienação parental. Eu acho que em torno de 70% do meu escritório, os meus processos são de alienação parental. Então, a primeira coisa que eu acho importante é que tem pessoas ainda que não perceberam que a lei ela não fala de uma alienação parental. O que é alienação parental enquanto conceito da área de saúde mental? Alienação parental é quando eu tenho uma criança que recusa um genitor. Tá? A nossa lei ela tem que ser aplicada quando eu tiver atos de alienação parental, ou seja, o ato que tem o potencial de fazer com que a criança passe a recusar um pai e uma mãe. Então, a nossa lei, ela tem, em primeiro lugar, ela tem que ser aplicada como uma questão preventiva. Então, o que eu vejo acontecer nos processos judiciais? O advogado já fazendo uma crítica muito grande a nós, advogados, porque nós somos os primeiros juízes da causa, nós pegamos o processo. A maioria dos processos, eu não vejo alienação parental, as pessoas teimam em ficar falando de alienação parental. Nós estamos utilizando os processos de uma forma errada, né? Então, assim, apontando qualquer coisinha falando que é alienação parental. Então, eu vou dar um exemplo clássico. A mãe, às vezes, não entrega a criança para uma visita. É um ato de alienação parental? É um ato de alienação parental.
Eu tenho que entrar com uma ação de alienação parental? Talvez não. Eu preciso solucionar o problema daquela família. Então, se eu preciso solucionar o problema daquela família, eu pergunto para o meu cliente, escuta, pai, você consegue buscar na escola? Consigo. Acabou, gente, eu entro com uma ação para mudar a regra de convivência, para retirada da escola. Não me importa se tem ato de alienação parental, não me importa o porquê. Eu fazendo essa simples mudança, eu acabo com o problema. Eu não preciso que um psicólogo me responda se tem alienação parental ou não. Eu não preciso, né? Então, o advogado, quando ele pega o processo, ele precisa pensar, olha, eu tenho 70% dos meus processos com alienação parental e eu não tenho processo de alienação parental. Eu tenho processo de guarda, eu tenho processo de guarda compartilhada, eu tenho processo de suspensão de visita e no curso do processo, no mérito, eu falo de alienação parental. Por quê? Porque, olha só, então eu chego e falo num processo, olha, a mãe não entrega a criança para visita, a mãe está fazendo a cabeça da criança para ela recusar o pai. Quando um juiz pede para um psicólogo verificar se aquilo é alienação parental, o que o psicólogo tem? O psicólogo, ele acha que ele vai buscar se é uma alienação parental. E fala assim, mas esta criança não recusa o pai. Então, não é caso de alienação parental. E eu perco o processo, mas a mãe não entrega para visita. Por quê? Porque o advogado está falando de banana e o juiz pede para que o perito busque, e o perito está buscando maçã. Então, nós estamos falando de coisa diversa. Salvo raras exceções, eu tenho processo no Tribunal de Justiça de São Paulo, a nona Câmara, que no meu ponto de vista, eles são fantásticos. Parental como nenhum outro. Eu tenho um processo que foi assim, a perita falou, não é caso de alienação parental, porque a criança não recusa o pai, mas se nada for feito, ela vai começar a recusar. A juíza de primeira instância falou, bom, já que a perita falou que não é alienação parental, julgou meu processo improcedente, e a nona Câmara foi lá e falou, não, eu reconheço 2 atos da mãe que estão lá elencados no artigo 2º. Então, quando você fala como é que prova a alienação parental, dependendo do caso, eu não preciso de perito. E esse é um grande erro que os juízes, infelizmente, fazem, de jogar tudo no colo do perito. Não é tudo que eu preciso jogar para o colo do perito. É lógico, eu tenho uma criança recusando um pai e uma mãe, eu preciso que o perito levante se aquela recusa é justificada ou injustificada. Agora, eu tenho uma mãe que se recusa terminantemente entregar uma criança para uma visita, eu não preciso de um perito falando se aquilo é alienação parental ou não. A lei, ela fala expressamente, havendo ato de alienação parental, tem que ser aplicada a lei. Agora, uma mãe que não entrega para uma visita ou outra, chega o advogado e me pede uma guarda, é óbvio que aquilo não está certo, né? Eu preciso pegar a gravidade da situação e fazer um pedido que ele tem aquela coisa exata para fazer com que aquilo pare. Então, aquela mãe que não entrega para uma ou outra visita, o máximo, se eu não consigo pedir com que o pai busque na escola, que eu resolveria o problema, independente de se é alienação parental ou não, eu vou lá e peço uma advertência, nada além disso. Eu não vou pedir uma inversão de guarda, eu não vou pedir nada disso. Então, nós, advogados, estamos errando bastante na hora de analisar o processo, porque o que eu encontro, a pessoa me procura assim, bom, a mãe está cometendo... Ai, olha, a mãe falou que eu sou feio. É a alienação parental? Gente, eu vou entrar com uma ação, com uma coisa tola dessa, eu vou aumentar um litígio em uma família por uma coisa que o Poder Judiciário não vai dar conta. O Poder Judiciário, ele tem que interferir só naqueles casos que têm o potencial de fazer com que essa criança pare de conviver com o seu pai ou com sua mãe. Só isso. Então, a primeira coisa que eu faço como crítica para os advogados é pensar muito bem no pedido que eu vou fazer. E, em primeiro lugar, eu tenho que solucionar o problema da família. Eu não tenho que buscar se é alienação parental ou não. E a gente precisa parar de ficar usando alienação parental para tudo, que hoje está acontecendo isso. E prova de alienação parental, quando eu tenho uma criança recusando, eu preciso de uma prova técnica, eu preciso de uma prova pericial. Fora isso, eu preciso provar que aquele ato aconteceu. E quando o ato acontecer, o juiz tem que aplicar a lei.
E aplicando dentro do limite, com uma advertência, com uma multa. Então, por exemplo, se eu entro com um processo de execução de sentença, porque uma mãe não entrega uma visita, eu entro com uma simples execução de sentença, todos os juízes me dão liminar para pagamento de multa. Se essa execução de sentença eu mudar só o nome da ação e chamar de ação de alienação parental, eu já não consigo mais eliminar. É a mesma coisa. Eu tenho uma sentença, a mãe não está cumprindo. A sentença que não está sendo cumprida, ela pode ser, eu posso estar pedindo uma aplicação de multa, por exemplo, para forçar com que aquela sentença tenha o seu cumprimento. Por que quando eu chamo aquilo de alienação parental, eu não consigo mais eliminar? Porque daí todo mundo fica com medo de dar nome aos bois, né? Então, esse é um grande problema que eu vejo na prática, que são as pessoas, cada um falando um tema, né? Então, o psicólogo, ele só vai falar que tem alienação parental quando a criança recusa, e a nossa lei não fala de alienação parental, ela fala de atos de alienação parental, que são os atos que têm o potencial de fazer com que uma criança venha recusar o seu pai e sua mãe. Então, essa é a observação que eu queria fazer, que é um alerta para todo mundo que resolve atuar nessa área, para conseguir perceber essa diferença e só buscar a prova técnica, a prova pericial, quando eu tenho efetivamente uma criança recusando. Quando eu tenho os atos, eu não preciso da prova técnica e a gente está enchendo o setor técnico pedindo para que eles avaliem uma questão que não é deles, né? Não é deles. Não é sempre que cabe ao perito psicólogo avaliar se é caso de alienação parental, principalmente quando eu tenho um ato específico. Assim som. Som. Tânia. Estou te ouvindo. Eu estava assim. Você estava sem. Eu pensei que estava falando de você, desculpa. Doutor Daniel, fica à vontade. Então vamos lá. Bom, mais uma vez, obrigado, Tânia, pelo convite. Um grande abraço para você. A gente não pode dar pessoalmente esse abraço, né? Mas a gente, não sei quanto tempo a gente ainda vai levar para voltar a se encontrar. Para você e todos os amigos que estiverem de São Bernardo que estiverem ouvindo a gente. Obrigada. Bem, o que eu vejo no artigo 2º da Lei 12.318 é alguma coisa muito parecida com o tipo penal. Então, eu acho que quando a gente começa a procurar saber por que é tão difícil se julgar procedente uma ação que peça reconhecimento da alienação parental, declaração da alienação, é porque a maior parte dos advogados, quando entra com a ação, não tem a cabeça de um acusador. Porque, na verdade, ele precisa fazer uma acusação aí contra o outro de estar havendo essa alienação parental. E, olhando bem o artigo 2º, a gente vai encontrar em vários momentos, características de um tipo penal ali. Embora não seja um tipo penal, né, a gente não tem crime para isso, tem vários elementos objetivos, normativos, e que tornam a acusação muito difícil. Na verdade, há uma ação que se pede a declaração da alienação parental, na verdade é uma acusação, é uma imputação que um advogado está fazendo, advogado não, veja a parte, né? Mas tecnicamente o advogado tem que formular uma imputação ao outro genitor, não é? De alguma coisa que precisa ter, por exemplo, elemento subjetivo do tipo como para que, com a finalidade de repudiar. Então, vários atos que, em princípio, podem ser alienação parental, podem não ser também se você não conseguir, durante o processo, provar que ela tinha essa finalidade específica, né? Por exemplo, mudança de endereço, negativa de entrega na visita, isso tudo pode ter justa causa, sabe? E aí se vê com os burros na água. Então, quando a lei coloca lá em cima, né, considera-se alienação parental, interferência, tal, para que repudie o genitor? Ou seja, se eu não conseguir, eu, advogado que estou entrando com ação, não conseguir demonstrar que tudo aquilo foi feito especificamente para repudiar o genitor, eu não tenho como tipificar esse ato como alienação parental, ato de alienação parental.
Se a gente olhar o parágrafo único, nós vamos ter algumas vezes também isso claramente. No inciso 5, olha, omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais, né, relevantes sobre a criança, tal, deliberadamente. Isso é, com a finalidade de prejudicar o convívio do outro genitor com a criança, prejudicar o exercício do poder familiar. Então, eu tenho que demonstrar que a mãe ou o pai não informou que a criança estava doente para o outro cônjuge, justamente por essa finalidade, que é muito difícil, né? Pode ser um puro esquecimento ou alguma outra consideração a respeito de educação. Veja só, até aquela que pode ser a mais típica de ato de alienação parental, olha, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor, aquele que não está na posse da criança, desde que não haja justa causa, né? Porque se há justa causa para desqualificação, seria um ato de alienação parental, por exemplo, um pai ensinar o filho a se defender das agressões do outro genitor, quando isso está claro, né? Veja, nós estamos falando de uma época ainda sem interferência judiciária, né? Um dos genitores notou que o outro está agredindo o filho, e como eu faço para proteger meu filho? Eu ainda não entrei na justiça, não fiz nada, e aí? Se eu exercer essa forma de desqualificação, eu vou estar cometendo um ato de alienação parental? A meu ver, não, né? Quando faltar a justa causa. E se a gente olhar todos esses tipos aqui, todos eles vão ter uma peninha, né? Olha só, apresentar falsa denúncia contra o genitor. Como que a gente sabe que essa denúncia é falsa? Às vezes a gente chega no final do processo e não sabe se é falso ou não, né? A gente termina o processo e fala, eu não tenho certeza, né? No processo criminal isso é muito comum, o juiz falar no final, olha, não sei. Então é melhor aqui não condenar porque eu não tenho certeza, né? Então, pessoal, eu acho que a gente tem que prestar atenção para os aspectos, para as exigências de ordem subjetiva e normativa que tem escondidas no artigo 2º. Então, não basta, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o genitor querer mudar de cidade, né? Para afastar o outro do convívio, como acontece algumas vezes, se eu não demonstrar que essa mudança é só para essa finalidade. Se eu não provar isso. E mudanças até para o exterior. Veja só. Então, imagine vocês, por exemplo, um dos genitores que tem uma proposta de trabalho para o exterior e diz, vou mudar, vou para lá e vou levar meu filho comigo. Como é que fica, né? Eu mostrar que isso é só para afastar o convívio do outro. Eu tenho tudo para provar que não é, por exemplo, dizendo que eu tenho uma proposta de emprego, né, em princípio tudo certo, mas no fundo eu que estou indo para o exterior, quero mesmo afastar. Como é que eu provo isso? É aquela mesma dificuldade que nós temos na área criminal. Então, os advogados têm um gostinho de sentar, de sentir as agruras de um promotor na hora da acusação, né? Você tem o ônus de trazer essa prova no processo. E provar elemento subjetivo é extremamente difícil. Principalmente em questões abertas, por exemplo, como o inciso 2 do parágrafo único, dificultar o exercício da autoridade parental. O que é isso? O que significa dificultar o exercício? É tanta coisa que acaba sendo nenhuma. Veja bem, quando eu torno uma coisa muito ampla, que eu posso enquadrar uma série de situações, eu acabo não trazendo um significado muito grande para aquilo, né? Se significa muita coisa, não tem um sentido específico, né? Eu não consigo empregar aquilo para resolver o meu problema, né? Então, dificultar a autoridade parental pode ser um monte de coisa, né? Então, eu acho que essa dificuldade maior do ato, eu acho que é preciso ter a compreensão de que nós estamos lidando com no artigo 2º, com alguma coisa muito próxima de um tipo penal. Só não está escrito na forma como, usualmente, no Brasil, nós descrevemos crime. Mas poderia estar, quer ver? Ó, se eu
escrevesse o artigo 2º assim: interferir o pai, ou o genitor, o avô, na formação psicológica da criança, tal, para que repudie o outro genitor. Tal. É um tipo. Então, a gente, prestando atenção nisso, a gente vai verificar que a prova não é fácil. O alto índice de improcedências nessas ações se explica por isso. Porque mais ou menos quando eu vejo o advogado em tentar queixa-crime, a falta de hábito da acusação, né? Eu acho que o uso do cachimbo deixa a boca torta. Os advogados estão mais preocupados em defesa e acabam esquecendo que precisa demonstrar uma série de elementos que são difíceis ou não estão presentes. E aí eu sigo a sugestão da doutora Sandra. É melhor, ao invés de tentar com uma ação para declarar alienação parental, entrar com alguma outra coisa, uma outra medida, como execução de sentença, né, no caso de visitas, ou pedir uma guarda compartilhada, uma ampliação da convivência. Então, existem várias outras formas de nós resolvermos o problema de uma maneira mais fácil. E, aliás, muitas ações que se pede a declaração de alienação parental terminam com um acordo desse tipo, né? Se dá conciliação, o acordo termina mais ou menos assim: vamos ampliar a visita, vamos mudar a forma de você se comunicar. Uma sugestão que eu faço: insiram nos pedidos comunicação via WhatsApp, mesmo depois da pandemia, né? Porque é uma coisa muito simples, né? Diga qual é o número, coloque no processo: olha, a mãe terá que dar acesso ao WhatsApp através do número tal, a tantas horas, que é uma maneira muito simples de estar em contato hoje em dia, né? Durante a semana, por exemplo, quando um dos genitores está muito ocupado, vejo muito pouco pedidos nesse sentido, e isso alivia muito a pressão para que vocês entrem com a ação de declaratória de alienação parental. Tá? Então, eu acho que o meu recado inicial é esse, Tânia. Eu vou deixar para os demais falarem um pouco. Perfeito. E mudar o foco, né? Mudar o foco. Eu acho que, sim, se você quiser uma outra forma, alienação parental, tudo bem. Mas preste atenção que a prova é uma prova parecida com uma prova criminal. Então, eu vou ter que buscar uma testemunha que fale exatamente o que precisa ser dito, né? Senão, não adianta. Não vai funcionar. Tá bom? Obrigada, doutor. Doutor Leonardo, a palavra é sua. O senhor acha que a existência de vários desses incisos sendo realizados corriqueiramente, isso supriria essa questão que os doutores colocaram, ou o senhor concorda com eles? Bom, doutora Tânia, muito boa noite à senhora, boa noite aos meus companheiros de mesa. Hoje não é mesa, né? É companheiros de tela, doutora Sandra, doutora Jussara. Eu queria mandar também doutor Daniel, e eu queria mandar também um abraço para os meus amigos queridíssimos que estão na plateia, doutora Fernanda, desembargador Aparício Coelho, desembargador José Nery, doutor Arion. São pessoas que eu quero muito bem, e aí vai um grande abraço para os meus amigos queridíssimos. Doutora Tânia, o que eu penso é o seguinte: a gente deveria olhar com os olhos um pouco mais alertas para essa questão da alienação parental. A doutora Sandra citou muito bem que quem conhece as divergências da criação do termo síndrome da alienação parental pode usar muito bem isso para os seus interesses de maior vilania, né? É só trazer a discussão da pessoa que foi o criador do termo, que foi o professor Gardner nos Estados Unidos, que era uma pessoa que foi muito contestada. E aí as pessoas acabam entrando nessa, né, de querer dizer que não há uma síndrome da alienação parental naquele momento, não há uma alienação parental naquele momento. E a doutora Sandra foi muito feliz em dizer que o que a gente procura nos processos desse tipo, desse naipe, não é a síndrome de alienação parental, não é a alienação parental e muito menos uma síndrome de alienação parental. O que a gente procura são atos de alienação parental. E o artigo 5º da Lei de Alienação Parental, ela escancara uma porta, pelo menos para o juiz aceitar a alegação
e abrir o flanco para que isso seja discutido, ao menos, né? O artigo 5º da Lei de Alienação Parental fala que, havendo indícios da prática de ato de alienação parental. Então, o artigo 5º ele demonstra que a prova da alienação parental, evidentemente, ela tem que ser feita num segundo momento, mas o juiz tem que estar atento para não rechaçar esse argumento de alienação parental como se fosse uma coisa muito pueril, como se fosse uma coisa normal. É claro que existem atos de alienação parental que são corriqueiros, né? Que eles acontecem. E nesse momento, a gente sai dos indícios e passa para a prova, para a necessidade de prova, e a prova dita pelo Dr. Daniel, né? De provar o elemento subjetivo desse ato, né? Porque, veja, em alguns casos, o Dr. Daniel citou que alguns desses casos eles terminam com acordos, né? Por incrível que possa parecer, o pai alienante nem sempre sabe que ele está alienando. O pai alienante, ele não sabe a consequência para a criança alienada do que ela está fazendo. Então, quando a gente tem lá no artigo 2º, que a gente pode... no artigo 2º, não, quando a gente fala de uma das penas que é de poder fazer uma advertência ao pai, né? Às vezes essa advertência que está no advertir o pai, artigo 6º, inciso 1, diz assim, olha, você advertindo o pai se dá conta, o pai cai na realidade de que ele está fazendo uma prática horrível para o filho, né? Que vai gerar um estresse, que vai gerar no futuro uma impossibilidade de lidar com a autoridade, que vai, no futuro, quando ele se der conta do ato de alienação parental, às vezes se voltar contra o próprio alienador. Então, quando a gente sai dos indícios e vai para a necessidade de prova e começa a tentar provar o elemento subjetivo, a gente vê que esse elemento subjetivo não existe. E quando ele não existe, esse é o ponto. Quando o elemento subjetivo, esse dolo, vamos dizer assim, não existe, esse pai normalmente se dá conta do que está acontecendo e faz um acordo, e o processo termina às mil maravilhas. Agora, evidentemente, nós temos outros casos em que o elemento subjetivo, ele é até com uma certa facilidade comprovado, sim, né? Por exemplo, se a gente olhar o artigo 6º da Lei de Alienação Parental, a gente vai ver que a lei, como está escrito no artigo 1º, ela fala que a lei trata de alienação parental. E coloca como alienação parental várias condutas em rol exemplificativo, né? Em números apertos. Mas o caput do artigo 6 ele diz assim, caracterizados atos típicos de alienação parental, ou qualquer conduta que dificulte a convivência da criança ou do adolescente com o genitor. Então, apesar da lei tratar de alienação, no seu artigo 1º falar de alienação parental, a gente não está analisando só o ato de alienação parental em si. A gente está analisando também qualquer conduta que dificulte a convivência da criança e do adolescente com o seu genitor. E isso não é de uma prova tão difícil, não, né? Se a gente olhar, por exemplo, o artigo 2º, que cita uma conduta, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Isso, é claro que isso tem que ser feito para a criança, com o objetivo, como disse o Dr. Daniel, de desqualificar o outro pai, né? O pai ou a mãe. Mas essa conduta acontece na nossa frente, na frente do advogado, na frente do promotor. As pessoas começam a desqualificar o pai do seu filho ali na nossa frente. E às vezes a gente percebe que sem uma razão muito... Quantas vezes a gente já não viu a mãe desqualificar não só o pai do filho, mas a atual namorada do pai do filho, o marido desqualificar, o marido não, o pai desqualificar o atual namorado da mãe do seu filho? Ou seja, eu acho que há casos e casos. Todas as provas são admitidas. Existem provas que, como o Dr. Daniel citou, demandam um pouco mais de esmero, um pouco mais de cuidado. Agora, como a doutora Sandra citou também, existem outras que eu arriscaria dizer que algumas delas a gente pode fazer início de prova, indício ou quase prova só com documento. Pegando documentos de outros processos que vão norteando o juiz para uma determinada sentença, um determinado veredito. Eu só queria pontuar, antes de terminar, porque eu não quero me alongar também, para a gente abrir para os debates, né? O Dr. Daniel citou um índice altíssimo de improcedência, né, dessas ações que discutem alienação parental. O que eu gostaria de provar, de ponderar, é que é o seguinte,
talvez o alto índice de improcedência dessas ações que discutem alienação parental se deva ao despreparo dos profissionais que lidam com essas ações. E quando eu digo despreparo dos profissionais, pasmem os senhores, eu estou dizendo inclusive da nossa equipe técnica, de juízes, de advogados, aqui eu estou falando genericamente. E isso não é uma característica só do Brasil, não. Existe um despreparo, por exemplo, nós não temos preparo para analisar a situação de alienação parental que diga respeito a pessoas com discapacidades, por exemplo. Como que a alienação parental... Tem um podcast no Spotify, eu sugiro aí para todo mundo, eu não vou lembrar o nome agora, mas é muito interessante, é uma menina que faz um podcast analisando essas questões judiciais da visão dela que tem um autismo leve. Então, é interessante, a gente não está preparado para lidar com isso. E diante desse despreparo, a gente também tem um número muito grande de improcedências. Então, em resumo, para responder a pergunta, eu acho que, havendo indícios, isso está na lei, artigo 5º, havendo indícios, a gente tem que abrir o kimono, a gente tem que deixar as partes provarem e analisar esses indícios com o coração aberto e depois permitir que as provas sejam feitas, né? Enfim, não tem um modelo. Cada caso vai ser realmente um caso e cada prova vai pesar, de certa maneira, para aquele determinado caso. É uma coisa muito séria que a gente está discutindo aqui, né? Eu me lembro, só para terminar essa fala mesmo, eu me lembro que no começo da minha carreira eu analisei uma audiência muito pesada que eu ia ter na segunda, na sexta-feira. E eu passei o final de semana tenso, estressado, porque eu tinha lido aquela audiência, aquele processo na sexta-feira. E depois daquele dia eu decidi que eu nunca mais ia ler um processo de audiência da segunda, porque eu ia perder o final de semana cheio de estresse. Os senhores advogados sabem o estresse que é se preparar para uma audiência pesada que vai acontecer no dia seguinte. É um estresse, a gente quase não dorme, porque nós juízes também não. Imaginem os senhores esse nível de estresse todos os dias na cabeça de uma criança de 5 anos. Todos os dias na cabeça de uma criança de 6 anos. Isso gera um estresse para essa criança. Veja, é um estresse diário e é um estresse para uma pessoa que tem muito menos estofo do que a gente para lidar com isso. Acho que é essa ponderação que eu faria no primeiro momento, doutora Tânia. Perfeito, doutor. Posso fazer uma colocação? Por favor, eu ia perguntar. Eu ia falar que eu estou com um processo no STJ, não foi admitido o meu recurso especial, eu tive que agravar, não foi admitido o agravo, eu estou com embargos lá, eu ainda tenho fé de conseguir. É um caso de prova de alienação parental. Olha só, a mãe, no curso do processo, ela fez 10 pedidos de suspensão de visita, todos de cunho sexual contra o pai, todos de cunho sexual, 10 pedidos de suspensão de visita. Depois que o processo terminou, eu consegui juntar uma troca de WhatsApp da mãe com a menina, e a mãe falava assim para a menina: filha, como é que vai a bebê de Rosemary? Se referindo à irmãzinha por parte de pai. E o tribunal teve a coragem de falar para mim que não tinha alienação parental nesse caso. Sabe o que o tribunal falou? Que a mãe, o que ela falando da bebê de Rosemary era uma coisa, mas só mostrava o tanto que ela tinha afinidade com a filha. Como que eu tenho um processo com 10 pedidos de suspensão de visitas, com cunho sexual, a perita falou que não tinha alienação parental porque a menina não recusava o pai. Hoje ela recusa, tá? Mas na época ela não recusava o pai. Então, assim, eu brigo e eu insisto porque esse é um processo que eu quero muito que o STJ mude isso, porque não é possível, né? Eu já tive processo com bem menos e que foi reconhecida a alienação parental, embora o técnico, e é isso que o doutor Leonardo falou, né? Faltou a sensibilidade do juiz em primeira instância do tribunal. Porque é um caso horroroso. Quem aqui não concorda que tem? Porque, assim, se a pessoa fez 10 pedidos de suspensão de visita com cunho sexual, chegou na frente da perita e falou: eu não estou fazendo acusação de abuso sexual, só falo que o pai ficou olhando a menina tomar banho no banheiro e eu pedi suspensão da visita. Gente,
Pelo amor de Deus, né? Falta aí um pouquinho de... Imagina a cabeça dessa menina com a mãe falando que o pai, de uma certa forma, está olhando para ela com um olhar esquisito, né? Então, imagina que uma simples advertência dessa mãe acabava com o problema dessa criança, né? E é isso que precisa o advogado fazer uma prova correta, um promotor de estar do lado certo, que tem promotor que, né, que pega o lado certo e ajuda ali. Esse é um caso que o promotor pede também para reconhecer. E um julgador que tenha a coragem de chegar lá e falar, não, este ato está errado, não me importa, eu vou terminar com isso, né, para acabar com o sofrimento de uma criança. As consequências são muito graves, né, doutora, depois lá na frente, né? Doutora Jussara, a senhora quer colocar alguma coisa sobre essa questão? Sim, eu quero acrescentar que a fala da doutora Sandra realmente tem que ser levada em conta as questões, os atos, né? Existe uma lista de atos. Então, cabe ao advogado, que é o primeiro juiz da causa, analisar e ponderar a gravidade. E sempre, evidentemente, procurar de alguma forma, resolver essa questão sem chegar ao extremo. Nós temos que pensar que o extremo é quando essa lista, né, ela está são tantos itens que bate, né, e pensar principalmente na criança, no sofrimento da criança que está sem poder, por exemplo, ver um pai, né, com toda essa questão da pandemia, tudo isso, é muito difícil, porque o que acontece? As mães querem assumir um papel duplo, e ninguém consegue assumir o papel do pai e da mãe. Cada um tem o seu papel. Então, eu considero que um bom advogado de família tem que ponderar. Sempre, sempre. Não insuflar. Tá? Isso que eu queria colocar. Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta... A do doutor Orlando, acho que os doutores já falaram sobre essa questão da mudança de domicílio, né? De ir para outras cidades. Então, se isso caracterizaria a alienação parental. O doutor Daniel já foi bem claro com essa questão, que se for com essa intenção, sim. Correto, doutor? É isso mesmo, Tânia. A gente pode ter uma mudança de domicílio justificada. Mas é comum acontecer, tá? Eu já tive processo em que eu considerei a alienação parental uma tentativa da mãe de mudar para o México e levar a criança. Então, era com um trabalho, proposta de trabalho, então eu acho que é possível, sim, que isso aconteça. Tá? Uma tentativa. E é muito complicado você demonstrar que essa é a intenção dela. Tá? É muito complicado. A gente tem que fazer usar um pouco de lógica de discurso para mostrar que aquela argumentação dela não é a melhor, vamos dizer assim, né? Não é aquela que normalmente se aceitaria para aquela situação, né? Mas a mudança de cidade sim pode ser, viu? Doutora Tânia, se eu puder complementar, até para fazer um contraponto com a opinião do doutor Daniel, eu já penso diferente. Eu acho que a mudança de cidade ela tem que ser justificada por quesitos objetivos. O que você vai fazer na outra cidade? Qual é o tipo de trabalho que você tem? Sabe? Porque depois que veja, ainda mais quando se fala de alteração, de mudança de país, depois que a pessoa atravessou a fronteira, é morta, hein? Eu conheço casos que a pessoa foi cheia de boas intenções e tudo mais, e aí depois nunca mais permitiu que o pai visse a criança, e a gente sabe qual é a complicação disso. Então, eu entendo, com todo respeito, viu, doutor Daniel? Claro. Eu entendo que, no caso de mudança de cidade, você consegue, com um pouco mais de facilidade, verificar
porque às vezes a mãe tá passando até um momento de dificuldade, não tem um emprego em outra cidade, fala, olha, eu vou para tentar a vida. E isso é um motivo justificável, eu não vejo alienação parental nisso. Mas, às vezes, nos processos, a gente começa a sentir um pouco de cheiro de fumaça nessas mudanças. Muda para uma cidade. Por exemplo, olha, um motivo super justificável. Eu vou para acompanhar o meu novo namorado, meu novo marido, totalmente justificável. Mas existem algumas perguntas ou algumas coisas que a gente pode fazer no processo. Não é fácil, concordo com o Dr. Daniel, não é fácil. Mas, em alguns casos, parece que a coisa salta aos olhos, sabe? Pelo menos é o meu sentir nesse caso. Agora, veja, eu tenho que fazer uma ponderação também, né? Eu passo até que bastante pelas varas de família. O Dr. Daniel é um promotor que atua todos os dias na vara de família. Então, eu tenho que fazer aqui por honestidade na palestra, que talvez ele tenha mais experiência que eu. Eu vejo só um pouco diferente, mas faço essa ponderação também com relação ao dia a dia de uma vara de família, né, doutor Daniel? Não, só para ressalvar, a criança não foi, viu, doutor? Ah, que bom. A criança não foi. Que bom. Não, é porque eu conheço casos e nós todos conhecemos, de que a mãe vai com autorização judicial para fora do país. Não, aliás, mas esse não foi. Eu acho que tem uns documentários que são muito conhecidos sobre alienação parental, e um deles eu acho que chama Tranças. Chama Tranças, é um documentário de 2018, 2015, alguma coisa assim, e o documentário fala exatamente, acho que é isso, é uma avó e o filho dela, né, o pai da criança, que brigam para visitar uma criança que foi levada para a Argentina. E depois não se viu mais a criança. Né? Acho que chama Tranças esse documentário. Só para mostrar uma questão prática, tá, Tânia? Perfeito. Qual foi o argumento que eu usei para a criança não ir? O convívio familiar dela seria maior aqui do que lá. Porque lá ela estaria sozinha com a mãe, aqui ela tem vós, tios, primos. Então, em nome de um convívio familiar maior, ela preferiu que ela ficasse. Então, isso foi um critério muito importante na hora do desempate e a vontade de quem que vai prevalecer. Perfeito. Eu acho nessas mudanças, é assim, ó, independente de alienação parental. Primeiro que assim, ó, fui eu que sugeri esse artigo da mudança, mas a minha intenção não era essa. A minha intenção, e acabou não passando, eu queria fixar a competência no domicílio habitual da criança, como é nos Estados Unidos. Porque aqui vira uma palhaçada, né? A mãe muda de São Paulo para o Chuí, pronto, você desloca a competência para o Chuí. Então, a minha intenção, quando eu coloquei esse artigo, era para fixar a competência. E aí virou isso daí, falando que também era ato de alienação parental a mudança. Não era essa a intenção. O que eu acho que quando uma mudança, então olha só que coisa, né? A mãe quer trabalhar no estrangeiro. Gente, ela tem todo o direito. Mas será que do ponto de vista da criança, o ideal é ela estar acompanhando a mãe? A mãe que fique aqui. Por quê? Porque a criança tem um Tribunal de Justiça no STJ, fala justamente isso, as crianças eram pequenas, a mãe queria estudar lá fora. Por que para a mãe poder estudar, eu vou tirar a criança do local que ela está habituada, com a família da mãe, com a família do pai? Será que o momento não era quando essas crianças tivessem 10, 12 anos e foi justamente isso que não autorizou? Então, eu vejo que o caso de mudança, eu tenho caso que você foi para afastar. Mas é difícil essa prova, mas na maioria das vezes o que a gente vê é uma mãe que, do nada, eu já tive caso, a mãe fez acordo de guarda compartilhada, se responsabilizou a morar na mesma região e depois mudou para uma cidade de 200 quilômetros, 6 meses depois. Esse foi um caso que eu consegui trazer a criança de volta para Barueri. Eu consegui liminarmente trazer de volta, a decisão do juiz é o seguinte: vou fixar a residência da criança em Barueri. Se a mãe não voltar, fica a guarda do pai, porque a mãe não tem esse direito de simplesmente mudar a vida da família toda só porque ela quer. Né? Então, assim, eu acho que a ponderação é muito mais além do que a alienação parental nesse caso. É verificar se a mãe ela tinha aquela necessidade, porque às vezes ela fala, eu quero morar do lado da minha família. Gente, ela pode morar do lado da família, mas ela não vai fazer o sacrifício para que a criança fique do lado da família da criança. Né? Então, eu acho que é um pensamento que vai muito além da alienação parental, essa questão da mudança. Muito além, muito além. São outras coisas que a gente tem que colocar em xeque, em jogo.
É complicado, é uma situação muito delicada, né? Gente, eu queria passar para o segundo tópico, que é a questão da prova técnica, da perícia psicológica, se elas são sempre necessárias dentro do processo de alienação parental. Vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que fizessem um pouquinho mais com ênfase. Vamos começar pelo Dr. Leonardo agora? Tá. Bom, eu acho que a prova técnica ela não é sempre necessária, a gente falou aqui, mas a prova técnica é imprescindível. Imprescindível não, ela é importante, né? Ela é importante. O que acontece é que o artigo 5º ele fala que, se necessário, o juiz determinará a perícia psicológica ou biopsicológica, né? O que a gente tem que ponderar é que as nossas equipes, se estão preparadas para lidar com isso, elas têm 1 milhão de processos envolvendo outras coisas. E o ato de alienação parental, ele não pode esperar, né? A gente pode ver que no parágrafo 3º do artigo 5º, o legislador determina que a prova técnica seja feita em 90 dias. Ou seja, o próprio legislador já teve esse cuidado de perceber que se o ato de alienação parental está acontecendo, não pode esperar, né? Então, a prova técnica ela é muito importante, mas ela não é imprescindível. E isso fica claro até se a gente for olhar o artigo 479, combinado com o 371 do Código de Processo Civil, é aquele clássico de que o juiz é o peritus peritorum, e que o juiz pode ter algumas percepções que o perito não tem, e como a gente já falou no tópico anterior, né? Existem alguns casos que, a meu critério, você consegue analisar indícios e, às vezes, até provar só com prova documental. A doutora Sandra disse, eu tenho uma sentença que diz que, por exemplo, vamos usar cores fortes sem citar o caso concreto, mas a criança deve passar a viver em guarda compartilhada. E a mãe, do nada, muda de cidade sem pedir autorização judicial, sem colocar isso sob o crivo do judiciário. Para mim, há um indicativo, um indício muito forte, se não prova mesmo, de ato de alienação parental. É claro, e eu vou repetir porque eu acho que esse é o eixo sobre o qual nós gravitamos aqui, né? O elemento subjetivo ele tem que ficar comprovado em muitos casos, né? Mas é temerário uma mãe que acorda ou que recebe uma decisão judicial, ainda que a fórceps de manter a guarda compartilhada, porque tem isso também, né? Nós, juízes, estamos naquela tendência ainda de que a guarda compartilhada é só quando ambos os pais consentem com isso, quando não deveria ser, né? E tem uma decisão judicial, um acordo de guarda compartilhada, e a mãe, de forma temerária, muda o domicílio da criança. Então, é só para usar um exemplo, dar algumas cores de como a prova psicológica seria desnecessária. E o que eu queria ponderar também é que, veja, a lei fala, quando ela fala de laudo biopsicológico, o que ele está dizendo é que, muita vez, na análise da alienação parental, a gente tem que fazer um estudo interdisciplinar, médico, social, psicológico, não só analisar a criança, mas analisar o ambiente em que ela vive, analisar o convívio, analisar se a alienação parental está sendo feita pela mãe, ou pelo pai, ou pelos avós. Ou seja, é uma pleiade, uma gama de fatores que a gente não pode dizer todos os casos demandam prova pericial. Apesar de eu reconhecer que é a prova que mais nos ajuda. Mas veja, a prova pericial, ela ajuda, mas também atrapalha. Porque o que acontece muito, dando a mão à palmatória, e todos nós sabemos que isso acontece, às vezes o que o perito diz, às vezes o perito usa pouco o princípio do peritus peritorum, de que o juiz é o perito dos peritos naquele processo, porque ele se vincula obrigatoriamente ao laudo, quando podia fazer algumas ponderações e às vezes até rechaçar o laudo, né? E só para terminar, eu acho que uma questão que vem de encontro ao que a gente discutiu no tópico anterior é o seguinte: quando a gente fala de fazer um alerta para esse pai de que ele está alienando o filho, e às vezes ele discorda, mas está de boa fé, a gente consegue fazer uma prova. Nos Estados Unidos eles chamam isso de o conselheiro, family counselor, né? O conselheiro de família, a terapia de casal, e às vezes até o
a oficina mesmo de pais e filhos, os próprios pais dizem, olha, eu não estou seguro de que ele esteja fazendo alienação parental, mas aceito que nós dois, de comum acordo, nomeemos um perito para que esse perito avalie. Fica muito mais fácil, é um acordo não em relação à guarda ou não em relação à existência de alienação parental, mas é um acordo de abrir o peito e falar, se eu estiver fazendo alienação parental, eu quero mudar. E isso é fantástico, fantástico. Eu falo que depois da lei a gente começou a pensar um pouco mais nas coisas que a gente faz e fala, né? E aí a gente começou a entender o que aqueles atos representariam realmente para uma criança. Eu acho que a importância dessa lei veio nesse sentido de a gente entender as consequências dos atos que às vezes eram praticados, né, por pais, mães, avós, enfim, sem ter a consciência do que estava sendo feito, né? Doutor Daniel, o senhor tem alguma posicionamento sobre essa questão das perícias? Acho que eu fechei seu áudio. Está ouvindo agora? Tá. Sim. Então, o meu entendimento é o mesmo do Dr. Leonardo, ela não é absolutamente necessária em todos os processos, ela é importante, não é? Mas pode prescindir em algum caso. Vou citar 2 exemplos em que você não precisa de perícia em caso de alienação parental. Primeiro, a campanha de desqualificação feita através de rede social, né? Então, isso é muito comum e, às vezes, a própria mãe não percebe que está fazendo prova contra ela, né? Muita gente faz prova na rede social contra si mesmo e não percebe, né? Depois que pôs lá no Facebook, sei lá, e outras vezes aí, e essa prova acaba caindo na mão do outro genitor, né? E às vezes ela troca conversa com alguém, foto na rede, acaba chegando ao conhecimento dele. Então, e aí sim, campanha difamatória, né? Então, eu acho que aí fica muito claro, não precisa da perícia. E outro exemplo que eu queria dar dificultar o regime de convivência, né? As visitas, que isso está sendo muito utilizado hoje pelas mães por conta da Covid, né? A Covid virou pretexto para não deixar o filho ir com o pai. Então, isso beira a alienação parental, porque por várias razões, né? A gente busca a prova técnica, veja, se a criança é saudável e não tem nenhum problema específico, a chance dela ter um problema grave com Covid é muito pequena, né? Então, e mesmo assim, as mães resistem. Então, nesse caso, não precisa de prova técnica, né? Eu acho que aí já tá muito claro, e algumas confessam, né? Mas aí, doutora Sandra, esses casos aparecem muito, não em ação de alienação, aparecem em execução de julgado, né? Então, na verdade, é uma alienação, mas aparece na execução do julgado, porque a parte entra, e eu acho que é até melhor, realmente, do que uma ação declaratória de alienação parental. Entra com a execução do julgado para assegurar as visitas, né? Mas eu olho aqui, faz típico caso de alienação parental, ela fala, eu não vou deixar por conta da Covid, mas existe alguma recomendação específica para aquela criança fundamentada, para ela não ver o pai? Porque a gente não sabe quanto tempo, né? Esse é o pior dos problemas, né, Tânia? Quando que a gente vai voltar a ter convivência normal? Não, e que Só ano que vem? Uma colega colocou aqui. A eu tô doutora ficando Camila preocupado. colocou, nem me fala. A colega falou, quando a gente vai tomar o chopp de novo? Só ano que vem? Nós temos um simpósio para ir do IBDFAN, né, doutor? Será que vai ter, Tânia? Bom, mas é isso, tá? É só 2 exemplos de como a gente pode prescindir da prova técnica. Não, e a doutora Camila colocou aqui uma situação que, como tem tido muito essa questão das visitas virtuais, e muitas vezes crianças pequenas, elas não conseguem se concentrar ali na frente de uma tela de celular, de computador, para ficar fazendo visita com o pai, e isso tem dificultado muito, né? Doutora Sandra? Pouca idade, isso é verdade. Bom, a minha opinião é que
eu já comecei no início falando que eu não acho que a prova técnica é necessária em todos os casos. É lógico que tem uma falsa acusação, uma criança que recusa. Eu não tenho como fugir da prova técnica. Mas eu faço aqui um parênteses, que eu acho o seguinte. Eu tive alguns casos que deram muito certo pela atuação do juiz no início do processo. O Gardner, ele tem um capítulo que ele fala atuação do advogado, ele tem um capítulo da atuação do juiz. O juiz, acho que o doutor Leonardo já não, né, mas a maioria dos juízes não sabe o poder que tem na mão. Então, é assim, ó, quando eu tenho um início de processo e eu vou lá e apresento, por exemplo, olha, a mãe não entrega a criança, toda hora descumpre a visita, o simples advirto à mãe que atos de alienação parental não serão tolerados. Gente, acaba com o problema. Acaba com o problema. Então, assim, ó, eu tive um caso que para mim foi nítido da má atuação de juiz e, infelizmente, do tribunal também, que acabou com uma família. E que se tivesse no início do processo, tivesse uma decisão firme, eu acho que eu tinha colocado a família nos eixos. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi lá, me deu uma guarda compartilhada, uma semana com cada uma criança, e advertiu a mãe por atos de alienação parental. Foi lá e fez isso. A mãe, assim que eu comecei a executar uma semana com cada um, o que ela fez? Mudou o menino de escola, colocou numa escola para dificultar, para o meu cliente não poder ficar uma semana inteira. Eu virei para o meu cliente e falei, você vai se virar e você vai continuar pegando seu filho durante a semana. Gente, ele teve que pedir para a mãe buscar, a criança ficava 1h30 no trânsito, foi um inferno. O que eu fiz? Eu pedi para o juiz não me deu, pedi para o tribunal, para devolver a criança na escola onde ela estava quando dava tudo certo. Juiz de primeira instância na Lapa não devolveu, Tribunal de Justiça de São Paulo não devolveu. Sabe o que aconteceu? A mulher começou a crescer, fazer cada vez mais bobeira, perdeu a guarda. Hoje essa criança convive com a mãe só em finais de semana alternados, ela sequer tem visita durante a semana. Se tivesse mudado esse menino de escola e voltado para a escola, que ficava uma semana com cada um, acabava o problema. Essa criança tinha um pai e uma mãe, eu tenho certeza absoluta disso. Então, é assim, ó, eu preciso da prova técnica, mas o juiz, no início do processo, quando ele vê qual é o problema dele ver uma gravidade dessa, e ele virar e falar, estou vendo indícios, como fala a lei, e advirto à mãe que esses atos não serão... Gente, não vai acontecer nada. Se essa pessoa estiver errando, ela vai dar 5 passos para trás. E aí, eu tive casos, agora, tempo atrás, eu tive um caso que, no início, a juíza me deu guarda compartilhada, porque eu consegui provar, a mãe negativava, assim, a mãe falava no telefone para a filha, seu pai é um idiota, sabe? Aquelas coisas assim. Eu tinha horas de gravação. Depois que a juíza deu a guarda compartilhada, com divisão de convivência, a mãe foi lá e quebrou a cara do meu cliente na frente da criança na escola. Sabe o que a juíza fez? Deu a guarda para o pai e falou que só não deu no início do processo que eu não pedi. De tão grave que era a situação. Aí depois veio a perícia e falou que realmente a mãe tinha problema psíquico importante. Mas a juíza, com aquele material que ela tinha, ela me deu tudo. Ela só esperou depois a perita comprovou aquilo que ela tinha visto, que eu precisava de uma pessoa que lesse o processo com boa vontade, porque lendo o processo com boa vontade era suficiente para ver a gravidade. Então, o que eu acho é que não dá para a gente dispensar a prova técnica em casos graves desse, mas o juiz pode, desde o início, ter uma atuação, porque a alienação parental, a pessoa que comete alienação parental, ela tem um problema com lei. Ela não segue lei, ela não segue regra. O que ela precisa é do juiz com o pulso firme, fazendo aquele papel de pai, aquele papel daquela pessoa que vai lá e vai pôr ordem na vida dela. Então, essa é a função do juiz. Então, no início do processo, o juiz não sabe as palavrinhas mágicas, o tanto que isso impacta. É lógico, não vai ficar por qualquer bobeira, mas quando vê que tem uma gravidade, às vezes até de ofício, eu já vi juiz de ofício, pedindo para que a mãe parasse de ter aquele tipo de ato, o pai parasse de ter aquele tipo de ato que ele não ia tolerar. Então, eu acho que a prova técnica ela é importante, mas a atuação
do juiz. É lógico que precisa do advogado mostrando e fazendo boas provas. A atuação do juiz, ela pode acabar o mal pela raiz no início do processo. Aí depois a gente pede só a prova técnica para comprovar que aquilo efetivamente foi acertado, né? Foi uma decisão acertada. Entendi. E, doutora, nessa questão ainda de a prova técnica, em São Bernardo nós temos uma situação onde os juízes não permitem que os assistentes técnicos acompanhem a perícia. Não pode. Não pode. Não pode, é próprio da perícia psicológica, né? Então, assim, ó, eu trabalho com a psicóloga tira-colo. Antes de eu entrar com a ação, eu peço que o meu cliente, a minha cliente, procure o psicólogo. Eu entro com uma ação já sabendo, já fazendo o pedido que efetivamente vai dar certo psicologicamente falando. Então, eu não deixo para descobrir a questão psicológica no curso do processo. E eu reconheço que o perito, ele precisa dividir com o assistente técnico o que ele vai fazer, os testes que ele vai aplicar, mas mais fazendo entrevista compromete. Doutora Cátia. Ela compromete. Então, não é só em São Bernardo, é em qualquer lugar, inclusive existe um provimento dizendo que não, que assim, falta ética a psicóloga assistente técnica que se fizer presente na entrevista, porque ela como é que a pessoa vai se abrir se tiver 2 pessoas na sala, entendeu? Agora, o perito tem que receber assistente técnico, o perito tem que fazer a reunião técnica antes e depois, tem que dividir todas as planilhas lá de teste, tem que discutir o caso, mas eu acho que está certo. Eu acho que está certo de não permitir a participação mesmo, senão a pessoa fica constrangida. Entendi. Doutora Jussara, essa questão da prova técnica acaba entrando aí a sua questão da oficina de pais, né? Porque acaba... o que você pode falar para a gente sobre esse assunto? Bom, a oficina, na verdade, nós não trabalhamos com o processo, né? As partes, elas participam da oficina, mas muitas delas mencionam o que está acontecendo no processo, mas nós, como mediadores, nós ouvimos e encerramos aquele assunto, né? Porque a oficina, ela é um programa educacional, é um lugar onde os pais e os filhos vão tomar consciência da situação que estão vivenciando, vão ser empoderados para resolverem os conflitos daquela família. Então, na oficina, o trabalho é diferente, não é analisado nenhuma prova, nada disso. Tem muitas pessoas que chegam para a oficina e acham que os processos vão estar lá, para nós conversarmos sobre o processo, mas não é isso. Eu costumo dizer que o dia da oficina é uma tarde da família, é uma tarde reservada para se tratar assuntos da família, inclusive alienação parental. Então, durante a oficina, nós esclarecemos, né, citamos alguns artigos da lei, e, principalmente, o que a gente coloca é que nem tudo é alienação parental. Então, é necessário que os pais tenham a sensibilidade de entender que, muitas vezes, um filho ou uma filha tem mais afinidade com um ou com o outro, né? E isso é uma coisa natural. Tentar entender a situação, o que está acontecendo, né? E para não cair na questão da alienação. E muitas pessoas realmente não sabem o que é uma alienação, o que é alienar, né? E o que a gente tem uma percepção maravilhosa na oficina é que parece que
que as pessoas estão pondo o chapéu, se reconhecem nos vídeos, nos áudios, na conversa, as pessoas se reconhecem. A gente tem um vídeo longo de 12 minutos, que é uma moça que conta toda a trajetória do divórcio dos pais dela, que começou com 3 anos, e ela tem mais de 20 quando ela está dando esse depoimento. Então, ela fala sobre todas essas questões e o sofrimento dela. É um vídeo tão delicado que muitos choram, muitos se reconhecem, e por conta disso, a gente faz um lanche logo em seguida, que é para as pessoas terem tempo de assimilar tudo aquilo. Então, nesse vídeo, ela trata de todas as questões de dinheiro, questões de mudança de cidade, o que ela perdeu, sabe? É um vídeo muito educativo. E as pessoas se reconhecem e a gente tem essa percepção. Perfeito. Obrigada, doutora. Imagina. Sabe o que eu acho? Essa oficina de pais, ela tinha que aparecer assim, ó, a pessoa divorciou, nos Estados Unidos é assim, divorciou, vai para a oficina de pais. Eu tive uma oficina, acho que foi a... Gaiada, não resolve mais, né? Tem que ser na hora, assim, para aquele alerta, né? Aquele chacoalhão que a pessoa precisa, né? Tinha que imediatamente. Acho que foi a primeira oficina que a gente realizou no Foro Central, foi feito na Sala Magna. Então, um ambiente muito pesado. E chegou um senhor, assim, com uns 2 metros de altura, vestido como árabe, e a gente descobriu que ele era professor na USP. E esse senhor nos falou que o ideal seria que a oficina fosse feita no cartório, antes do casamento, para que as pessoas tivessem noção das responsabilidades. Então, ele é um pai que ficou meses sem conseguir visitar, conviver com as filhas. Então, um homem daquele tamanho, 2 metros de altura, começou a chorar na oficina, quando a gente começou a conversar, começou a apresentar. Então, me marcou muito essa fala. E eu acho que ele tem muita razão, né? As pessoas não têm a dimensão do que as suas atitudes podem afetar, né? Afetar quem mais amam, que são os filhos. Perfeito, é isso mesmo. Doutor Daniel, vou começar contigo. Vocês falaram de algumas ações de cumprimento de sentença e tudo mais, mas esses projetos parentais, principalmente fundado pelo Dr. Rolf Madaleno, isso facilitaria, ao meu ver, ter essas outras opções depois, futuramente, para a execução desses acordos ou dessas regras que foram estabelecidas pelos pais. O que o senhor acha sobre isso? Eu não entendi, Tânia. Seria o quê? O Dr. Rolf Madalena fala bastante a gente fazer aqueles projetos parentais, né? Onde se estabeleça quem vai buscar na escola, quem não vai, vai morar, onde vai fazer uma coisa bem detalhada. Inclusive, eu tenho feito isso nos meus casos de um tempo para cá. Isso eu acho que facilitaria depois para que fossem cumpridas e evitaria, talvez, essa questão de alienação parental, né? Que seriam as outras medidas que poderíamos começar a tocar. Eu ia falar sobre isso no item 4, que eu tinha deixado aqui que você reservou aqui. Quais as medidas, além daquelas elencadas no artigo 6, podem ser aplicadas para cessar ou minimizar os efeitos da alienação? Acaba que as 3 e a 4, elas são bem... são parecidas. Na verdade, eu acho que o grande negócio aí é ou evitar
ou minorar os efeitos da alienação parental com um amplo regime de convivência entre os genitores e a criança, o adolescente, os filhos. Acho que esse é o grande remédio. É um amplo regime de convivência. A gente pode chamar de guarda compartilhada, mas esse nome às vezes traz problemas no dia a dia, sabe? Quando você fala em guarda compartilhada, a chance de acordo já cai para 80%. As mães geralmente não gostam de ouvir isso. Ela quer guarda unilateral. Mas a gente até leva isso em conta, tudo bem, fica a guarda unilateral. Mas se você tiver um amplo regime de convivência, eu acho que o problema diminui muito, não é? Porque a guarda compartilhada é mais uma questão jurídica, menos uma questão do dia a dia. No dia a dia, o que importa é a convivência. Se você tem um amplo regime de convivência, vai ser muito difícil a alienação parental acontecer. Vai ser muito difícil. Quanto menor a convivência, maior a chance da alienação parental. E até eu ia fazer uma observação, eu vi aqui no bate-papo, a Marcela, que está participando, falou, tem muito juiz dando liminar para suspender a convivência e causando muitos danos à criança ou adolescente. Essa é uma grande aflição que eu tenho no começo do processo, viu, doutor Leonardo? Quando chega aquele pedido de liminar, de tutela de urgência, com relato unilateral, me causa muita aflição de causar um dano maior do que a criança já está tendo. Ela está com um problema, já tem um problema vivenciando, que pode ou não ser alienação parental, mas provavelmente é. Mas mudar ou suspender a guarda pode ser até pior, né? Então, essa dificuldade causa muito aflição, né? Porque a Marcela fala, tem o juiz fazendo, mas é muito difícil, no começo do processo, o juiz entender com clareza tudo que está se passando, né? É muito difícil, né? Claro, tem casos e casos. Alguns dá para tomar uma decisão com segurança desde o começo, mas outros não. Mas então o que eu sugiro é que todos os acordos, né, e aí eu participo muito de conciliação, eu faço questão de estar em todas as audiências de conciliação, é chegar e dizer, olha, o regime de convivência vai ser o mais amplo possível. Isso causa uma certa estranheza, principalmente para as mães, né, que vão para a audiência com a ideia que o filho vai ficar só com o pai só uma vez a cada 15 dias. Tal. Então, não, como que nós podemos fazer com que o pai tenha contato 3, 4 vezes por semana? Dá, não dá? E aí você fica discutindo as peculiaridades, né, do caso, onde trabalha, qual é a rotina do filho, né? Então, cada caso você tem uma solução diferente. Está sem som, Tânia? Está sem som. Desculpa, dá mais trabalho, mas eu acho que a eficácia é muito melhor, né? Porque entra no cerne da questão, né? Então, quando eu falo isso no começo da tentativa de conciliação, você não, mas ele vai ficar comigo, ele vai morar comigo. Então, você gera aquele conflito. O conflito já está instalado ali. Um quer puxar para um lado, outro para o outro, mas olha, filho, os dois. Então, eu acho que esse é o grande remédio. Se está tendo uma alienação e a gente não consegue perceber muito bem ali no processo, a ampla regime de convivência vai diminuir os efeitos, porque a criança ou adolescente vai ter mais chance de entender como que é a vida do pai, que nessa altura já é diferente da vida da mãe, não é? Ela vai ter condição de ver, tirar suas próprias conclusões, principalmente quando é adolescente, né? Porque adolescente tem opinião própria, e não adianta muito a gente fixar regra para adolescente, que eles adoram contrariar as regras. Então, a gente tem que trabalhar isso com muito, muito cuidado. E se ainda não houve alienação, veja, digamos que a gente esteja num divórcio que está começando, né? E ainda não houve a separação conjugal, ainda está no começo, a gente evita, né, o futuro. Eu acho que essa é o grande lance. É difícil conseguir isso, tá, em conciliação. É mais fácil você fazer aquela conciliação básica, guarda com a mãe, visita a cada 15 dias, tal, essa daí todo mundo topa. Agora, porque já está... Eu não sei se a parte já vai instruída pelo advogado, aí você pode me falar. O advogado já chega antes e já fala, vamos aceitar só se for assim. Eu não sei. Mas eu chego e que ela pronta para aceitar só isso.
Mas eu falo assim, mas qual é o problema de conviver com o pai? Ah, porque isso, aquilo, todas as desculpas furadas. Ah, mas é porque com o pai é isso. Pai. Mas é pai, ele tem o direito de educar o filho. Né? Ele pensa de um jeito diferente, tudo bem? Né? Ah, a criança não vai saber o que fazer. A criança vai saber entender, ela vai perceber o que é a opinião do pai e da mãe e vai acabar se adequando a isso, né? Então, é isso. Acho que sim, a gente tem que tentar sempre o amplo regime de convivência, mais importante até que a guarda compartilhada. Porque eu volto a falar, a guarda compartilhada é uma questão mais jurídica. A gente se prende muito a ela, a gente da área jurídica, né? Se prende muito e fala, não, guarda melhor que seja compartilhada. Sim, realmente, do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista prático, se o pai tem, se a guarda é uma lateral da mãe, mas o pai está ali visitando a criança todo dia, se está ali pegando, levando na escola, no final de semana faz alguma coisa com ela, tá ótimo, né? Tá bom? Perfeito. Essa questão do advogado, eu falo que a gente se especializa e a gente passa a ter uma visão totalmente diferente da situação. Então, hoje, com certeza, a nossa atuação é muito diferente do que era antes. Antes a gente levava essa coisa de é o beabá e é sempre assim. Hoje não. Então a gente entende e já na entrevista a gente já começa a mudar a cabeça da mãe para ela entender que o pai também tem obrigação de educar, né? E às vezes a gente tem muita resistência mesmo, mas eu acho que com o nosso poder de explicar claramente ali para as clientes, eu tenho conseguido fazer com que elas entendam essa situação bem mais tranquilamente do que antes. O papel do advogado é fundamental. Aqui em Ribeirão Preto, eu tenho um grupo de advogados que sai conciliação em todas as audiências. Tem um grupo de advogados que não sai em nenhuma. Então, isso é fundamental. E eu até já sei quem é. Porque depois, com o tempo, você fala, hoje não tem acordo. Por que você veio entrar? Hoje vai dar acordo. Claro, porque ele já chega e fala, o próprio advogado se adianta e fala, doutor, vamos tentar um acordo aqui, assim, sabe? Então, eu acho que esse papel do advogado é fundamental. E quando ele instrui a parte ao litígio, é muito difícil conseguir a gente conseguir um acordo. Ele não aceita. E eu percebo ali na conversa de pé do ouvido, né, fico de canto de olho, olhando, eu não sei qual é a conversa, não estou ouvindo o que eu estou falando. Mas o gesto mostra, está orientando para o litígio. Né? Eu fico até um pouco decepcionado, né, porque eu estou ali esperando, poucos promotores gostam de fazer isso, viu, Tânia? Porque a gente perde muito tempo lá. Eu fico, às vezes, 1h30, 2 horas para tentar uma conciliação e o advogado do outro lado lá instigando o litígio e tentando a conciliação. Eu imagino, não deve ser fácil. Doutor Leonardo, o que o senhor... Eu gostaria de começar até fazendo um desabafo, porque nós estamos aqui entre profissionais que gostam, pelo menos, da área da família, né? Senão não estaria nesse webinar. É interessante a gente analisar, a gente pensar sobre o trauma vicariante para nós. O que é o trauma vicariante? É o trauma que acomete as pessoas que trabalham com violência, qualquer tipo de violência. Então, eu atuo também na área de infância e tudo mais, e a gente percebe, o doutor Daniel, muito polido, falou que ele fica decepcionado. E eu, às vezes, fico puto da vida. Porque a gente vê uns escrachos que tá nítida a violência naquele caso e o que a criança vai sofrer com aquilo. Então, às vezes, até por uma ponderação da doutora Sandra, naquele momento, tem um psiquiatra, se alguém... como que chama esse instituto? Tem um psiquiatra muito famoso, me fugiu o nome agora, que ele fala assim, o papel do juiz, isso está no livro do Dr. Rodrigo Cunha, ele fala assim, o papel do juiz, do promotor, do advogado, o advogado quando entrevista o cliente, é falar o seguinte, porque as pessoas parece que gozam com a desgraça alheia, com o conflito, obrigado, gozam com o conflito. Então, esse psiquiatra, ele fala que o papel da autoridade, do advogado, do juiz, é de chegar para essas pessoas e falar, parem de gozar, parem de se aproveitar e de se deliciar com esse conflito. Esse é o nosso papel.
Então, o que eu estou querendo aqui fazer um desabafo é que quando a gente se debruça, como o doutor Daniel está falando que se debruça 2 horas sobre um acordo, isso custa emocionalmente para nós. Mas esse é o nosso papel. Ninguém nos obrigou a atuar na área de família. Esse é o nosso papel. E depois a gente que vai se tratar, porque a gente tem que se tratar também, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. O segundo ponto é o seguinte: a gente sabe como funciona uma vara de família. Pelo menos nós, juízes e promotores, que atuamos só na vara de família. 90% dos casos é aquele batidão, é a pensão alimentícia que a gente vai ter que analisar e vai chegar para o fulano e falar: olha, eu não aceito menos de meio salário mínimo, ou menos de um salário mínimo. E até os processos que tratam de alienação parental, muitos deles, logo de cara, a gente percebe que não é alienação parental, como a doutora Sandra comentou no começo da nossa conversa. Agora, quando a gente nota que é um caso que chama a atenção, a gente tem que colocar debaixo do braço e analisar ele com a presteza que exige a dor que envolve aquele caso. Nós que atuamos na vara de família, nós sabemos que as dores de família, eu costumo dizer assim, a pessoa quando sai de casa, fecha a porta, ela está preparada para o vizinho xingá-lo, para o cara do trânsito xingá-lo, mas quando o problema acontece dentro da sua casa, a dor é lancinante. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, como o doutor Daniel citou um exemplo, né, eu diria, às vezes a gente não tem, doutor Daniel, que dá uma tutela de urgência inaudita altera parte. Mas às vezes é o caso de colocar o processo embaixo do braço, ouvir a parte contrária e não deixar ir para aquele batidão, diga agora em réplica, diga aí. Não. Voltando da contestação, que seja, eu quero ver esse processo de novo. Porque esses 30 dias são passíveis de espera. Outros mais, talvez não. Né? E foi citada uma questão que a gente pode ver muito nos processos. Muito. O doutor Daniel até falou do adolescente que não aceita regras, né? Tem uma questão que os psicólogos conhecem bem, que foi talhada em 1903 por um psiquiatra que chama Peterson Dubois, e chama adultismo. A gente vive num mundo em que nós nos colocamos na posição de tutores sempre da vontade da criança. E a gente não está falando de adolescente. Adolescente é muito mais. Mas às vezes a criança de 10 anos, às vezes a criança de 9 anos já tem sua vontade e tem que ser ouvida. Ela tem que poder se expressar. E isso acontece. Não, meu filho não quer visitar o pai. Aí você chama o filho nitidamente, primeiro que ele nem está preparado para estar ali naquele ambiente, né? E aí você percebe que não é bem assim. Então, eu insisto no que eu falei até agora. Nós todos aqui que atuamos nos casos de família, a gente sabe que o feeling, esse feeling que o doutor Daniel citou, de ficar 2 horas tentando um acordo, e às vezes o feeling de ser, talvez, alguns advogados de Santos que estejam me ouvindo, ou que pudessem me ouvir, vão dizer, esse aí, juiz, é o mais arbitrário que tem, porque em algum momento você tem que chegar e falar, agora chega. Agora para. Porque agora nós vamos ter que definir algumas questões, porque tem isso, de fomentar o litígio, né? De fomentar o litígio. A história da ferida da baronesa, que acho que todo mundo conhece, né? O pai cuidava da ferida da baronesa, tirou férias e deixou o filho médico cuidando da ferida. Ele cuidava da ferida da baronesa há 30 anos. O filho, em 5 dias, curou a ferida da baronesa e, todo alegre, falou para o pai, pai, curei a ferida da baronesa. Ele falou, bom, agora eu quero saber como é que a gente vai se sustentar, porque eu fiquei 30 anos tentando manter a ferida da baronesa aberta para ela me pagar todos os meses o cuidado, e você vai lá e cura a ferida da baronesa? Não era para curar a ferida da baronesa. É isso, doutora Tânia. Eu só queria... O som, Tânia. O som. Eu desligo porque senão dá eco. A doutora Andréia perguntou se o psiquiatra que o doutor Leonardo falou é o doutor Guido Palomba. Não, não é esse, não. É o Hospital Psiquiátrico de São Paulo, público, leva o nome desse psiquiatra, e eu não vou me lembrar agora. Eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar, não. Eu tô com o celular aqui a tiracola e vou dar uma bugada. Tá bom. Doutora Sandra, a senhora quer colocar alguma coisa nesse assunto? Então, na verdade, assim, como misturou aqui os assuntos, o que eu acho legal que está passando, que eu já tive um monte de experiência de
juiz que me deu solução mágica que eu nem tinha pedido para resolver alienação parental. Então, assim, que as pessoas não têm noção, né? Então, por exemplo, né, a pessoa, quando a criança não quer ir para casa do pai, não quer ir para casa da mãe, pequena, adolescente. Eu tive um desembargador, o Teodureto, que ele deu uma saída para o processo que eu fiquei chocada. Ele advertiu a mãe, mandou o juiz de primeira instância fazer uma audiência para advertir a mãe. Essa mesma audiência de advertir a mãe era para o menino comparecer também, e aí o juiz ia estar junto com a criança. E aí o juiz falava para o menino de 9 anos, você a partir de hoje vai nas visitas do seu pai porque eu estou mandando. Você acredita que isso funcionou? Porque o menino tirou das costas dele e a mãe obrigava ele a falar que não queria. E o juiz falou, você não tem o que querer mais. Quem manda agora sou eu e você vai ter que ir na visita. E fez outra coisa também, que daí foi uma coisa que eu sempre peço que as pessoas não têm noção. A criança, quando ela não quer ir para a casa do pai ou não quer ir para a casa da mãe, quando eu inverto e mando o alienador levar para a casa do alienado, aquele movimento da mãe que está alienando, pegar a criança e levar para a casa do pai alienado, é como se eu estivesse autorizando aquela criança a ir. Então, eu peço, né, e tem juiz que não me dá, eu recorro e acabo conseguindo, que quando a criança se recusa, eu peço para a mãe, eu peço para o alienador ser obrigado a levar a criança na casa do alienado. É ele que vai ter que fazer o sacrifício de fazer com que a criança entre. Eu inverto. Inverto o papel, porque para aquele que quer a visita, fica difícil. Vem, filhinho, não quero. Vem, filhinho, não quero. Agora, manda aquele que faz a cabeça da criança para você ver como ele vai ficar de saco cheio e vai falar, filho, vai logo, porque senão eu vou ter que ficar aqui o dia inteiro, entendeu? Então, assim, existem outros meios, né, para você solucionar uma alienação parental. Eu já vi alguns, e o que eu acho que era importante estar falando aqui é esses dois, que foi essa decisão do doutor Teodureto, que foi fantástica, e que funcionou nesse caso que eu tinha, num caso bem grave, e essa decisão que eu já fiz em vários processos de você pedir para que o alienador seja obrigado. É ele que tem que convencer a criança aí, é ele que tem que levar a criança na casa do alienador, é ele que tem a obrigação de fazer com que aquela visita ocorra. E que isso funciona, né? Isso funciona, então fica aí o alerta que, além, né, daquilo que está no artigo 6º, a gente tem outras coisas que pode estar pedindo. Agora, eu faço um alerta para os nossos amigos advogados, que tem um ditado que fala que está na nossa mão jogar um balde de água fria ou riscar um palito de fósforo e incendiar uma família. A pessoa, quando me procura, sabe aquela noção de vou defender o interesse do meu cliente? Em família, isso não existe. Eu preciso defender o interesse da família, né? O que é bom para a família, né? Então, assim, a coisa mais normal que acontece quando mãe me procura, ai, eu não quero guarda compartilhada. Aí eu viro para a mulher com toda delicadeza, eu falo, escuta, mas você não quer deixar dormir com o pai? Por quê? Ai, a criança é pequenininha. Eu falei, deixa eu ver se eu entendi. Então, você quer entregar a sua criança de manhã cedo, ela limpinha, bonitinha, arrumadinha. Quando chegar à tarde, ela estiver chata, ranheta, o pai devolve para você. Você fica cuidando à noite para ele ter a vida dele de solteiro? É isso mesmo que você quer? É o que eu falo assim, gente, vai viver a sua vida. O pai é um bom pai? Não é um bom pai. Deixa com o pai. Criança precisa de pai, criança precisa de mãe. Você ter uma convivência ampla da criança com os dois genitores é bom para todo mundo. É bom para o pai, porque ele não vai se sentir o excluído. Então, o homem, quando ele participa mais da vida da criança, ele paga a pensão alimentícia com mais felicidade, ele acaba gastando até mais com a criança, porque ele efetivamente vê que a criança precisa. É bom para a criança porque ela vai ter pai e mãe, e é bom para a mãe, porque a mãe vai poder reconstruir a vida dela. Eu falo para ela, vai namorar, vai no cinema, sai com seus amigos, deixa a criança com o pai, qual que é o problema? Como é uma questão cultural, eu acho que
mulher, ela tem aquele apego da criança, ela precisa de alguém falar isso. E a família não fala, os amigos não falam, né? O advogado tem que falar. Olha, você quer o bem para o seu filho? Não faça isso. Deixa o filho conviver em proximidade. Agora, é lógico, o pai tem algum problema mais sério, a gente vai avaliar. Porque quando a mãe chega e fala para mim, olha, mas o pai tem esse problema, eu falo, olha, se eu falar isso no curso do processo, isso não for provado, você vai se prejudicar. Vamos fazer uma avaliação com o psicólogo da minha confiança para ver se você não está sendo exagerada e se é isso mesmo? Porque se eu tenho condições e meu cliente tem condições, mais vale ele pagar uma consulta, 1, 2 consultas com uma psicóloga para ver se ela não está sendo exagerada, do que eu entrar com um processo litigante, que eu vou perder e vou destruir uma família, né? E vou fazer aquilo. Então, assim, nós, advogados, precisamos encontrar soluções. Então, se a pessoa está chegando para mim falando que ela quer uma visita restrita, eu preciso aconselhar a pessoa, que eu preciso estudar se aquela visita restrita vai se convalidar mesmo. Isso aqui é melhor para a criança. Eu falo, e se você descobrir no curso do processo que aquilo é péssimo do seu filho, você vai acabar com a vida dele? Não. Vamos investigar com um psicólogo. Você, mãe, não tem condições sozinha de avaliar, porque você está envolvida no problema. Eu falo isso para os clientes. O advogado tem medo de falar isso com o cliente, perder cliente. A gente não perde cliente com isso, a gente ganha o cliente com isso. Porque daí ele vai cair a ficha, ele vai falar, é verdade, deixa eu avaliar, né? E sem contar que eu já vi mulher perdendo guarda por atuação de advogado. Porque o advogado foi lá e meteu um fogo em cima da mulher, para a mulher impedir, e a mulher ficou mais maluca do que ela já perdeu a guarda. Né? Então, a responsabilidade é do advogado. Nós precisamos buscar o que é melhor para a família e não o que é melhor para o nosso cliente. O nosso cliente, normalmente, ele está carregado de emoção e ele não tem condições, eu falo para meus clientes, vocês sozinhos não têm condições de escolher o que é para a sua família. Vamos procurar um psicólogo para ajudar? Eu também não sou advogada, eu não sou psicóloga. Vamos procurar um psicólogo para ajudar, para esclarecer se aquilo mesmo é melhor para a sua família, se você está querendo fazer essa restrição. Então, nós, advogados, temos esse papel de tentar apaziguar e tentar encaminhar, porque pode ser mesmo que a mãe tenha razão e aquela convivência tem que ser restrita. Mas eu prefiro fazer uma avaliação prévia para não deixar isso estar indo para o Poder Judiciário e, às vezes, o Poder Judiciário sequer faz uma boa avaliação. Então, eu prefiro fazer uma avaliação prévia por minha conta. Só para fazer a ponderação, o psiquiatra que eu falei é o psiquiatra Jacques Lacan, Jacques Lacan, e essa passagem tá num livro que eu indico para todo mundo. Aliás, esse livro eu acho que já não tem mais, só, talvez em sebo, mas é Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família, do Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, que é do IBDFAN, e esse livro é primoroso. É verdade. Verdade, fantástico. Eu sempre uso esse livro nos processos. Não, e o Jacques Lacan dizia exatamente o que a doutora Sandra disse. Uma hora é hora de chegar para os pais e falar assim, vocês vão parar de curtir esse litígio. Agora é hora de terminar, chega, até agora já foi, mas agora... Porque essa autoridade, esse é um dos efeitos do ato de alienação parental, né? Aliás, 2 efeitos do ato de alienação parental é a criança ter dificuldade em lidar com a autoridade e dificuldade em tomar decisões quando adultos. Por quê? Porque eles não tiveram um norte efetivo de autoridade quando estava formando a... Eu não sou psicólogo, eu estou metendo os pés pelas mãos, mas pelo que eu leio, parece ser isso. Tem outra coisa que ninguém se toca, porque assim, ó, ficar sem pai e sem mãe não é o pior. O pior é você criar uma criança com baixa tolerância à frustração. A vida não é fácil. Então, assim, o pai ficou bravo, pronto, a criança vira as costas pro pai. Você imagina você criar uma criança com essa baixa tolerância à frustração? Sabe o que vai acontecer? O primeiro não, com 12 anos de idade, ela se joga no 12º andar. O que acontece? Né? Esse monte de criança aí tentando suicídio, adolescente tentando suicídio, é isso, é a baixa tolerância à frustração. E que esse é um efeito horroroso da alienação parental, um dos piores no meu ponto de vista. Perfeito. Doutora, eu acho que a gente acabou já falando sobre todos os tópicos, né? Sobre a última questão seria aí com relação
ao papel de cada um dos profissionais aí que atuam na área, né, de juiz, do promotor e do advogado, e no caso da oficina de paz, eu queria então passar a palavra para as considerações finais sobre esses assuntos, depois que a gente vai para as perguntas. Doutora Jussara, sobre o papel da oficina de paz, queria fazer mais alguma consideração? Sim, eu quero trazer para a nossa comarca que a oficina está instalada desde 2015 na Universidade Metodista. É uma ferramenta maravilhosa para os advogados, não é? Nós podemos utilizar amplamente. Nos casos do Sejusc, quando são encaminhados para a oficina, quando retornam para a audiência que foi redesignada, a grande maioria, 80%, fazem um acordo. O objetivo da oficina, na verdade, é educacional. Então, o que a oficina traz são soluções, né, para as partes. Isso é muito importante. Por quê? Porque normalmente as partes estão muito mexidas, não é? Então, elas não conseguem analisar friamente o que acontece. Então, quando a gente trabalha logo no início da oficina com os sentimentos e pergunta para os pais se eles já vivenciaram aquela situação de alguma forma e como eles se sentiram, isso traz um diferencial imenso para a pessoa. Então, é uma tarde de reflexões. As partes, elas não ficam na mesma sala, elas ficam em salas separadas. Nós temos a oficina dos adolescentes, a oficina das crianças. Então, nós temos um espaço pedagógico maravilhoso. Além de tudo, e eu quero agradecer aqui os meus oficineiros, né, uma equipe maravilhosa, a Universidade Metodista, que nos dá um apoio maravilhoso. Por exemplo, na oficina das crianças, quando existe o princípio da confidencialidade. Então, o que se conversa na oficina não se pode levar para fora, a não ser que a criança autorize. Vocês não têm noção da quantidade de crianças que pedem para voltar, né? Porque ali é um espaço de fala. Então, eu só queria mostrar para vocês, aqui, nós temos as apostilas, né? Pais, de filhos, e os livros que são usados. Então, na das crianças, eu só acho interessante, Tânia, colocar, porque é um diferencial da oficina. Então, a oficina das crianças, inicialmente é feita uma roda, né? A oficineira, ou a Nélia ou a Alessandra, elas se apresentam e dão detalhes da vida dela, que depois as crianças reproduzem, né? Com quem você mora, você tem um bichinho de estimação, certo? Para sentir aquele grupo e ver qual vai ser o livro que vai ser utilizado, qual vai ser o sistema que vai ser utilizado. Então, a gente tem esse aqui, ó, Quando a Mamãe Virou um Monstro, e O Melhor dos Dois Ninhos. Esse livro é fantástico. As crianças se interagem, é uma oficina muito rica, é a oportunidade, as crianças não têm aonde falar, e na oficina elas podem. Então, é uma oficina toda programada para o bem-estar da criança, sobre os sentimentos. A Nélia costuma usar o filme, aquele filme da Disney que fala dos sentimentos divertidamente. Então, as crianças se manifestam. E logo depois tem o lanche.
Então, muitas crianças que não veem o pai ou não veem a mãe há muito tempo, é uma oportunidade de reencontro. E isso traz um diferencial imenso, imenso. E é muito importante os advogados aproveitarem essa chance. Então, a gente está atendendo os processos que estão sendo encaminhados do Fórum de Diadema, as juízas da família estão encaminhando. Santo André já está programado também, era para ter começado em março, com a pandemia não teve. Mas a doutora Fernanda Pernambuco é super a favor da oficina, porque a gente sabe que o resultado é bom, porque é diferente, é muito diferente. Então, as pessoas, quando elas respondem o questionário final, a gente percebe o alívio dessas pessoas. E a gente fala também sobre as questões de mediação, o que é uma sentença. Então, existe todo um processo educativo. Esse é o objetivo da oficina, que é, logicamente, a minha paixão. E eu quero aproveitar e agradecer a participação, né? Principalmente do pessoal da Metodista. A gente tem uma equipe maravilhosa e mais, a gente tem um plus. Quando existe uma percepção ou quando alguma criança traz alguma situação, a gente pode encaminhar para o setor de psicologia da Metodista. Então, existe um respaldo, um cuidado muito grande, né? E como eu sou apaixonada pela oficina, e eu tenho muito prazer em divulgar, só que é importante que os advogados entendam que quando eles recebem uma família, eles têm que ter esse cuidado, como disse a doutora Sandra. Tem um gato muito parecido. O cuidado primeiro é do advogado. Ele tem que ter sensibilidade, ele tem que ouvir, né? Por quê? Porque o nosso objetivo é pacificar. Então, não adianta a gente ir para um litígio e destruir a família. Esse não pode ser o papel do advogado. O advogado tem que ser ético. E o próprio o Código de Processo diz que todos, no artigo 694, todos os envolvidos têm que fazer o possível para harmonizar aquela família. Então, não é uma situação que as pessoas nunca mais vão se encontrar, muito pelo contrário, como é que essas pessoas vão se encontrar sem prejudicar o filho? Principalmente porque as crianças, elas nos imitam. Então, a chance dessas crianças futuramente terem vários problemas de relacionamento é muito grande. Bom, é isso que eu queria colocar. Perfeito, doutora Sara, muito obrigada, excelente. Doutor Leonardo, o senhor queria fazer alguma consideração final sobre essa questão do papel do juiz nos casos de alienação? As considerações que eu queria fazer, eu fiz durante a palestra, que é essa mesma, é cada um aceitar o seu papel, assumir o seu papel. Não é um papel fácil, é um papel que, eu já disse, traz traumas até para nós, mas ninguém nos obrigou a lidar com isso, e essas pessoas precisam muito da gente, porque só quem passou ou passa, e todos nós já passamos em algum momento por algum problema em família, a gente sabe como isso é dolorido. E se a gente pode ajudar alguém usando do trabalho para o qual a gente se preparou, eu acho que esse é o momento. Então, eu gostaria de agradecer até por esse lugar de debate, para que a gente pudesse trocar algumas experiências. É sempre importante o juiz conhecer a visão do advogado, a visão do promotor, a visão do perito, de quem lida com isso. E parabéns, doutora Jussara, que esse trabalho realmente é lindíssimo. Se nós tivéssemos mais pessoas engajadas assim,
nós reduziríamos muito os nossos traumas vicariantes, porque reduziríamos muito os nossos processos mais cabeludos. Doutora Tânia, muito obrigado pelo convite e eu agradeço muito por estar aqui. Só isso. Obrigada, doutor. Doutor Daniel? Ô, Tânia, só encerrando, então, eu acho que o papel do promotor é se colocar no lugar das partes, né? Eu acho que o meu maior currículo não são as especializações, quanto eu estudei, Tânia, mas meus 2 processos de divórcio que eu já tive, umas 4 ou 5 revisionais de alimentos, as mudanças de guarda, as liminares que eu já fui atrás, tudo como parte. E eu sei da aflição que isso traz, não só para a família, né, para mim, né, mas para todo mundo que está envolvido, né? E as consequências para a família, né, que são perpétuas, né? Você pode mudar, claro, nada é imutável, mas é difícil depois restituir as coisas depois de um litígio dentro do judiciário. Então, o que o advogado puder evitar, ele vai estar preservando a família para o futuro, né? Porque alguns litígios que eu tive marcaram para sempre a família e nada foi igual depois daquilo. Estou falando como parte, né? Então, eu acho que isso daí é o que engrandece o meu currículo, que é isso que eu trago para, na hora da conciliação, eu falo para as partes. Perfeito, obrigada, agradeço o seu depoimento, foi sempre importantíssimo a gente ver esse lado, parabéns. Doutora Sandra, queria fazer alguma consideração? Também já fiz, ficar o alerta que nós, advogados, o juiz da causa, está na mão do advogado jogar um balde de água fria ou riscar o fósforo. Eu brinco, eu falo assim, quando um cliente me procura, eu falo, olha, vamos riscar para ver quem vai ser o advogado da outra parte, porque a parte que procura a gente, ela sempre está nervosa, ela sempre está, ela nunca está bem. Então, assim, ela espera que tem advogado que vai lá e compra aquela briga da pessoa, sempre advogado, sempre, um pé na frente e outro atrás. O nosso cliente está fazendo coisa errada e faz parte do meu trabalho encontrar o que ele está fazendo de errado e alertá-lo. Né? Faz parte do meu trabalho, faz parte do... Isso é ético. Não precisam ficar com medo de perder cliente, ninguém perde cliente. Eu dou porrada nos meus clientes e depois, no final do ano, eles mandam mensagem para mim, doutora Sandra, muito obrigada, você ajudou a minha família. E eu dei porrada, mostrei que ele estava errado, mostrei onde ele estava errando, porque sempre tem. Os dois erram, né? Sempre. Então, o advogado tem que pensar que, por mais bonitinha a história que o seu cliente está contando, na hora que você cavocar, você vai ver que ele a contribuição dele, que faz parte do seu trabalho, você vai fazer um bom trabalho a hora que você consegue mostrar isso para ele. Eu sempre falo para os meus clientes que um dos dois vai ter que mudar, comece pelo meu cliente. Eu falo, você está tendo a clareza de perceber isso. Comece a mudar por você, né? Que a hora que você muda, a outra parte também muda ali o ritmo. Então, a função do advogado não é lógico que daí, se não teve jeito, vai ter que ir para a briga, eu não sou mediadora. Eu tenho curso de mediadora, mas eu não sou uma pessoa de característica mediadora. Eu sou mediadora nesse momento de querer alertar cliente e tudo. A hora que vai para o litígio, aí eu brigo, né? Mas tem que evitar ao máximo, porque eu não vou ficar brigando por brigar, né? As pessoas brigam por brigar, o advogado tem que tirar isso, né? Ainda mais sendo família, né? A gente tem que tentar preservar a família, porque essa família, ela não vai acabar, ela vai se transformar. E eu preciso ajudar que essa transformação seja o mais saudável possível, né? Então, fica o alerta que este é o papel do advogado, é ajudar com que essa família se transforme de uma forma saudável e consiga viver daqui para frente, inclusive acabando com o que passou aqui para trás, né? Tentar passar uma régua aqui para trás e ver como é que vai conviver aqui para frente. Essa é a função do advogado. Doutora Tânia, só para a gente... desculpa, doutora Jussara, só para a gente pontuar um pouco antes de terminar, eu acho que vale a pena, porque está no chat isso.
A doutora Fernanda comenta que vai fazer uma live com a doutora Vanessa Alfiero no dia 31 de julho, às 19 horas, sobre oficina de pais e filhos. E como eu disse, a doutora Vanessa Alfiero é uma daquelas pessoas que causam orgulho para a magistratura paulista, é uma pessoa totalmente vocacionada e entrevistada pela doutora Fernanda Las Casas. Eu acho que eu não vou perder e acho que ninguém pode perder essa, né? Não mesmo. Excelente. A doutora Fernanda sempre tratando de assuntos também extremamente... Aliás, ela é minha orientadora, ela que me ajuda. Doutora, eu só queria avisar que eu coloquei o endereço da oficina online para quem quiser conhecer, tá? Eu coloquei aqui no chat, tá? Perfeito, doutora. Bom, existem algumas perguntas que foram já respondidas durante toda essa webinar, né, que já estavam implícitas aí nas próprias respostas dos expositores. E eu queria saber se alguém mais tem alguma coisa que gostaria de colocar. Se não, a gente encerra. Já estamos aqui com 1h55 de reunião, né? Doutora Jussara, pode encaminhar para fazer essa oficina online? A gente pode encaminhar para os clientes? Tá sem som, doutora, tá sem som. Tá sem som, doutora, eu vou ligar o seu som aqui. Sim, pode e devem. Vocês vão sentir a diferença que vai acontecer. É impressionante. As pessoas se sensibilizam. É lógico que a oficina presencial tem o diferencial do calor humano. Né? Mas a online, ela supre com certeza. Participem, recebe existe o certificado de participação. Se o advogado quiser entender necessário, na petição inicial ele pode solicitar o encaminhamento para a oficina. Isso é um diferencial. Com certeza. Perfeito. A doutora Marcela está colocando se existe alguma forma de impedir o litígio da outra parte. Aí acho que, infelizmente, a gente tem que contar com o bom senso dos colegas, né? Exatamente. Não tem outra forma. Bom, doutores, eu queria agradecer a participação de todos. Acho que já estamos com o prazo já nosso esgotado. Foi uma honra poder receber pessoas com tamanha preocupação, né, com esse assunto e que fazem isso, trabalham com isso dia a dia. Tivemos aí 90 e poucos participantes o tempo todo, então acho que foi bem bacana e gostaria de deixar as portas abertas para um próximo evento. Se Deus quiser, a gente vai ainda conseguir esse ano fazer o nosso simpósio na Comissão de Direito de Família e Sessões aqui na OAB de São Bernardo e gostaria de contar com todos aí para participar de todos os eventos que a gente tem organizado. Obrigada pelos participantes. Sem vocês, nada disso teria sentido. E agradecer a todos os membros da minha comissão que se empenharam na divulgação, na organização e que faz os eventos aí sempre um grande sucesso. Doutor Daniel, doutor Leonardo, doutora Sandra, doutora Jussara, meu eterno agradecimento por essa participação de vocês. Muito obrigada. E a gente vai estar encerrando. Se alguém obrigado, Tânia. Grande abraço para todos. Obrigada, Dani. Prazer te ver. Tira um print da tela. Você consegue tirar o print da tela? Eu tirei alguns. Tá, eu sei fazer isso. Tem vários prints da tela.